Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu quero falar sobre oração por avivamento. Não existe avivamento que não esteja precedido de oração. Principalmente oração pelos líderes da igreja, pela liderança da igreja. A igreja é o que a sua liderança é. Igrejas estão morrendo por culpa da liderança. Por isso que Jesus diz, né? Escreve a igreja. Ele sempre se dirige a quem? A liderança. Se o anjo ali é o pastor, eu não sei. Porque não existia no contexto a figura de um pastor para uma igreja local. Porque a igreja era conciliar. Quando as igrejas primitivas, no contexto do Novo Testamento, elas foram organizadas, está lá em Atos, que eles constituíam conselhos, elegiam presbíteros de cidade em cidade. Cada igreja tinha o seu conselho. Mas eu entendo, estudando o livro, a história dos avivamentos, que se você não tocar fogo no púlpito, o fogo não chega nos bancos da igreja. E às vezes, a gente não tem essa percepção espiritual, e às vezes, grande parte da membresia observa isso, critica a liderança, mas não faz absolutamente nada. E eu quero, nessa tarde, apresentar para vocês o argumento bíblico de que quando a gente ora, quando a igreja ora pela liderança, coisas extraordinárias acontecem. Tá certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, e cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5, lê comigo aí, o que diz? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o castro. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconheceu a voz de Pedro, tão alegre ficou que nenhum fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo,
Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Para que haja avivamento, é necessário oração. Certa vez, um grupo de seminaristas, lá em Londres, foi visitar Charles Spurgeon na sua igreja. E era um período de inverno. E o templo em que Spurgeon pregava, ele tinha um sistema de aquecimento no sótão do templo, a parte de baixo do templo. E Spurgeon, sabendo que estava ali um grupo de seminaristas, futuros pastores, ele resolve então mostrar esse sistema de aquecimento. E ele desce lá, mostra o sistema de aquecimento, mas no retorno passa por uma sala onde estavam aproximadamente cerca de 700 pessoas orando antes do culto. Orando pelo pregador, orando pelas pessoas que iam participar do culto, orando para que o poder de Deus se manifestasse ali. Spurgeon, então, chama os seminaristas e diz o seguinte: vejam, futuros pastores, este é o verdadeiro sistema de aquecimento da nossa igreja. O que aquece a nossa igreja, o que traz calor, energia, é a oração. Ou é Deus em resposta à oração da igreja. Eu não tenho dúvidas que hoje nós vivemos uma crise vocacional no Brasil. Há muitos teólogos, há muitos estudantes de teologia, mas há poucos pastores vocacionados por Deus, chamados por Deus. E aí eu entendo, quando Jesus Cristo, ao descrever que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, ele impõe ali o princípio de que se existe algo que deve trazer preocupação para nós na obra missionária, é orar para que Deus envie obreiros para a sua seara. Eu creio que não existe país no mundo que tenha mais seminários, mais faculdades cristãs protestantes, mais instituições de ensino teológico, institutos bíblicos, do que os Estados Unidos. Mas lá, a igreja está morrendo. Se você olhar hoje, e eu tomo o exemplo aqui da IPB, nós temos cerca de 10 seminários, nós temos os centros de pós-graduação, nós temos hoje muitas instituições que não são da IPB, que estão oferecendo cursos e mais cursos e mais cursos e mais cursos de teologia, de pós-graduação em teologia, de mestrado em teologia, de doutorado em teologia, tem até doutorado em ministério. Mas há, por parte da igreja e das ovelhas de Cristo, um clamor pela necessidade de pastor. Pastor. Pessoas o quê? Vocacionadas por Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção, que se nós, como igreja, não levantarmos um clamor por avivamento, pedindo a Deus, pastores segundo o coração dele, líderes espirituais, que estejam mais preocupados com a glória de Deus, com o rebanho de Deus, do que com a sua própria carreira profissional, com a sua família, com a sua formação acadêmica, com seus títulos. Se a igreja não acordar para isso,
Nós vamos ser uma igreja intelectualizada, cheia na cabeça, e falta fervor no coração. Ou a gente acorda para isso. Nós estamos indo no mesmo caminho. No mesmo caminho. E pode ter certeza que quando eu afirmo isso aqui, eu sou profundamente, bastantemente criticado. Mas eu não posso deixar de colocar para vocês a minha percepção. E eu creio que é a percepção de muitos presbíteros, de muitos líderes. E a pergunta é: onde estão os pastores vocacionados por Deus? Onde estão aqueles pastores que querem dar a vida no ministério, que querem gastar a sua vida no ministério, que estão preocupados em ganhar almas para Jesus, ver a igreja crescer, ver o nome de Deus ser glorificado? André Murray, ele diz o seguinte, que a coisa mais difícil do ministério é mobilizar a igreja para orar. E o que é incrível é que a coisa mais difícil, porque é a coisa mais importante. O diabo trabalha intensamente para que a igreja não ore. Porque tudo que nós fizermos no ministério sem oração, não traz resultados espirituais. Pregação, visitação, conferência, nada. Porque a oração, meus amados irmãos, chega na presença de Deus como uma declaração da nossa incompetência. Porque sem Jesus, nada podemos fazer. Olha para esse texto. E você está vendo que a igreja, em Atos, capítulo 11, os crentes, por causa da perseguição, eles estão num verdadeiro tsunami missionário. Todos saíram por toda parte, o quê? Pregando o evangelho. E acontece o fenômeno do nascimento da igreja de Antioquia, no capítulo 11. É no capítulo 11 que Paulo sai da obscuridade, trazido por Barnabé para ajudá-lo, e a igreja está no momento do seu ápice, se preparando para missões transculturais. Mas no capítulo 12, como se fosse um parêntese entre o capítulo 11 e o capítulo 12, nós vemos que a igreja, ela se torna alvo de perseguição. Veja o texto. Por aquele tempo, que tempo é esse? Aquele tempo que a igreja estava crescendo, aquele tempo que havia uma previsão de fome, de escassez. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Algumas informações importantes nesse versículo. Primeiro, o diabo sempre perseguirá a igreja. Jesus deixou isso bem claro, que assim como o mundo odiou a Cristo, odiará aqueles que são de Cristo. O mundo odeia a igreja. Odeia. Herodes, ele é um instrumento de Satanás. Assim como foi Faraó, assim como foi Nabucodonosor, assim como foram outros, os imperadores romanos, todos eles foram usados por Satanás para perseguir a igreja, para maltratar os crentes. E é interessante, porque esse texto aqui usa uma expressão que eu acho muito interessante. É que ele, ao maltratar a igreja, o foco dele é a liderança. A liderança. Diz o texto que ele mandou prender alguns da igreja. Mas não alguns aqui, não são alguns. Porque existia um conceito do Império Romano que se você quer destruir um movimento, você mata o quê? Os líderes. Essa é a estratégia de Satanás.
Se Satanás consegue iludir, atrapalhar, maltratar a liderança, a igreja não anda. A igreja não anda. É tão interessante que Tiago, o irmão de João e primo de Jesus, foi morto. Pedro foi colocado na prisão. E Pedro seria o próximo, mas por causa do feriado prolongado. E tem crente que gosta de feriado prolongado, né? Sai na quinta e volta no domingo à noite. Quem conhece lá sabe que Cesareia Marítima, uma cidade belíssima, né? E lá ficava a casa de praia de Herodes. Ele então desce. Mas ele tinha uma estratégia também. Ele sabia que na Páscoa a cidade estaria o quê? Repleta de gente. Irmãos, o diabo, ele persegue a igreja, mas coloca na sua mente que o diabo perseguirá a igreja, começando pela sua liderança. Sua liderança. E nós líderes, pastores, nós temos que ver isso. A igreja está indo bem, daqui a pouco Deus começa a atacar o seu casamento, os seus filhos, a sua família, as suas finanças. Começa a atacar os seus relacionamentos com os outros líderes da igreja. E quantas vezes, meus amados irmãos, um trabalho começa a ser abençoado, começa a florescer e é interrompido, porque Satanás, ele não ataca quem não está crescendo, quem não está trabalhando, pelo contrário. Por isso, meus amados irmãos, a Bíblia recomenda que a igreja ore pelos seus líderes espirituais e os tenham em consideração. Mas o que eu acho interessante, veja no versículo 2 e 3, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Agora veja no versículo 3, que frase contundente. Diz aí, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Veja que coisa interessante. O diabo persegue a igreja, o diabo persegue a liderança da igreja, e o diabo faz isso porque a perseguição à igreja será agradável ao mundo, aos olhos do mundo. Quando a imprensa, essa imprensa que nós temos no Brasil, vai contar sobre alguma coisa, sobre igreja, sobre pastor, o maior prazer que eles têm é denegrir, é destruir. Eles não divulgam as coisas boas que a igreja tem feito nesses anos. A igreja evangélica tem um papel relevante na sociedade brasileira, mas nada disso é dito. Mas quando acontece um problemazinho lá numa igreja que não é nem igreja, um caso de pedofilia, de adultério, de roubo, isso a imprensa parece que é como na época de Sansão, né? Houve festa no arraial dos filisteus, dos filhos do demônio, quando Sansão estava ali cego e sendo zombado e sendo alvo de diversão para os filisteus. Irmãos, o que eu acho importante nesse texto, veja lá o versículo 5. Para mim esse é o versículo chave de toda a narrativa. Versículo 5. Lê comigo, por favor. O que é que diz aí? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Alguns detalhes importantes aqui. Diz o texto que Pedro estava o quê? Guardado. Agora você imagine. O texto aqui diz que ele foi preso,
foi lançado no cárcere. Ele foi, de uma certa forma, algemado nas mãos, nos pés. E colocaram 16 soldados para tomar conta de Pedro. E o que me impressiona nesse texto é que Pedro dormia. Não tomou Lexotan, nem frontal. Ia morrer na segunda-feira. Ia morrer na segunda-feira. Você imagine você dormir com 16 homens do seu lado. Quer dizer, você vai dormir, os outros estão acordados, eles tinham que manter a sentinela. Imagina o grau de periculosidade que é dado para esse homem. Um homem simples, um homem culto, um homem que era pescador da Galileia, um homem que era simplesmente um missionário de Deus, um apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele estava o quê? Guardado. Eu acho disso aqui, eu não sei se é uma ironia do Espírito Santo, é que tudo que eles estavam fazendo não era prender Pedro, eles estavam o quê? Guardando Pedro, protegendo Pedro. Mas veja os detalhes desse versículo. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Aí vem uma adversativa, mas havia o quê? Oração. Mas não era uma oraçãozinha assim, né? Era uma oração o quê? Incessante. Alguns comentaristas entendem que esse trabalho de oração que estava sendo realizado na casa de Maria, mãe de Marcos, já existia continuamente. Era um centro de oração. Eles oravam incessantemente. É aquilo que Paulo diz lá, orai sem cessar. Mas o texto diz que eles oravam incessantemente a quem? A Deus. Mas quem é que orava? Toda a igreja. Por parte da igreja. Mas há um detalhe. Era uma oração o quê? Intencional. A favor dele. A favor de Pedro. O que eu aprendo com isso aqui? É que nós precisamos, como igreja, a orar incessantemente pela nossa liderança, pelos líderes. E aqui nós vamos fazer não uma alegoria do texto, mas uma aplicação para mostrar que a igreja ela resiste à perseguição com oração. Porque ela sabia que somente Deus poderia resolver aquele problema. Somente Deus poderia interferir naquela situação. Eles não tinham advogados, eles não tinham a bancada evangélica no Império Romano, eles não tinham absolutamente nada. Não tinha advogado, não tinha dinheiro para pagar advogado. A igreja estava sofrendo uma perseguição implacável. Quando o texto diz que eles oravam a Deus, você tem que entender. Volta um pouquinho para Atos dos Apóstolos. Capítulo 4, qual era a concepção? A igreja orava fundamentada teologicamente. Por isso que não há avivamento sem sã doutrina. E lá, no capítulo 4, no versículo 24, ouvindo isto, os unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, o quê? Soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Isso aqui é o Salmo 2.
Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito, o quê? Predeterminado. Eram tudo presbiteriano, está vendo? Tudo acreditava em predestinação, em decreto de Deus. E eles mostram aqui que a obra de Cristo não foi uma obra política, foi uma obra divina, foi uma obra da soberania de Deus. E aí, versículo 29, eles disseram assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez o quê? A tua palavra. Irmãos, o contexto é diferente, mas a situação é a mesma, porque eles prenderam a Pedro e João e ameaçaram, e proibiram eles de pregar, e ameaçaram matá-los se eles continuassem pregando. Preste atenção, a igreja, ela é vencedora. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não adianta matar líder cristão, não adianta matar pastores crentes, a igreja continua a sua marcha. Quando se mata um líder, quando o mundo persegue, tira a vida de um cristão, ele está prestando culto a Deus, porque a única coisa que a morte pode fazer é colocar o crente na presença de Deus, só isso, é só isso. Muita gente não sabe, grande parte da igreja, não sabe as lutas dos seus líderes, dos seus pastores. E muitas vezes nós passamos por situações difíceis, complicadas. Nós perdemos muitas vezes o foco do ministério, nós perdemos a paixão pela vocação. Nós muitas vezes podemos, olhando para as dificuldades financeiras, as dificuldades muitas vezes de projeção, desejo de reconhecimento, ceder e perder a alegria, o prazer, o contentamento, a paixão pelo ministério. Por isso que Paulo diz a Timóteo: Timóteo, reavives o dom que há em ti. Reavive significa não deixa o fogo apagar. Reavives. E aqui, meus amados irmãos, eu quero, na continuidade desse texto, observar aqui que Deus, em resposta à oração incessante, Deus vai agir na vida de Pedro. Deus vai agir. Não foi a oração da igreja que enviou o anjo, tá? Eles oraram a Deus, e Deus o que enviou? O anjo. Salmo 91, ele, Deus, dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Você não manda no céu, tá? Baixa a sua bola. Todos os exércitos dos céus estão sob o comando do Senhor dos exércitos. É Ele que manda, é Ele que envia livramento. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 1 que os anjos são servos ministradores para os cristãos, para os filhos. E aqui eu queria, olhando para o texto, a partir do versículo 7, Deus ouve a oração e vai mandar libertação para Pedro. Primeiro, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor. Deus envia os seus anjos. Preste atenção, porque esse Pedro aqui vai escrever lá na sua carta que o diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor, rugindo como um leão.
Mas a Bíblia fala também que os anjos, eles estão nos protegendo. Eles estão ao nosso redor. Nós não conseguimos ver o mundo espiritual, mas nós somos protegidos. E pastor é péssimo motorista. Os anjos que guardam os pastores estão todos enfaixados, com esparadrapo. Vamos abrir a palavra de Deus lá em 2 Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6. Versículo 15. Diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Vamos ler juntos 16 e 17? O que é que diz? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Louvado seja Deus por isso. Pastor Billy Graham escreveu um livro sobre anjos, um livro magistral, simples, objetivo, como o pastor Billy Graham gostava de escrever. Ele diz que certa vez um casal de missionários na África, pregando o evangelho, vidas sendo transformadas, aldeias sendo convertidas, reuniu-se um grupo de homens ligados aos curandeiros, etc., e foram à noite na residência do missionário. O intento era matar o missionário e tocar fogo na casa do missionário. E eles foram, mas quando eles chegaram lá, eles ficaram paralisados diante da casa do missionário. Não puderam fazer absolutamente nada. Nada. E ao voltar, eles foram questionados: por que vocês não fizeram nada? E eles disseram: porque em torno da casa do missionário havia um grande exército para defender aqueles missionários. Meus amados irmãos, ou você crê no Deus que faz milagres, ou você crê nesse Deus que está conosco, que nos protege. Ele é a nossa sombra, Ele é a nossa direita, é Ele que nos guarda, Ele está conosco todos os dias. O diabo maligno não pode nos tocar. Mas veja no texto que Deus manda o anjo. O anjo é um guerreiro, é um soldado dos exércitos celestiais. E ele vai ali para libertar Pedro. Mas o que eu acho interessante é que quando a igreja ora pela sua liderança, Deus não somente manda o anjo libertar Pedro, mas Deus também diz que ilumina a prisão. Veja aí. Ilumina a prisão. E uma luz iluminou a prisão. Que luz é essa? É luz solar? Luz elétrica? Que luz é essa, gente? Quantas pessoas tinham dormido ao lado de Pedro? Ou acordadas do lado de Pedro? 16. Salmo 112 diz que Deus derrama luz nas nossas trevas. Eu entendo que essa luz aqui era um negócio celestial. A companhia elétrica aqui era celestial.com, empresa de energia celestial. Iluminou.
Então veja bem, isso é muito... Porque quem tem o poder de iluminar na Bíblia é o Espírito Santo. Ele revela, ele inspira e ele o quê? Ilumina. Preste atenção, quando a gente ora pela liderança, Deus manda luz na cabeça dos líderes, Deus ilumina. Mas o texto é mais completo. Diz que o anjo veio, uma luz iluminou, e Pedro, que estava dormindo, foi tocado e despertado. Eu acho isso aqui fantástico. Sabe por quê? Porque Deus está precisando tocar muito líder. Que está do quê? Dormindo. Eu não entendo os pastores que passaram a pandemia com a igreja fechada e ainda pediram férias agora. Eu não entendo. Eu não entendo. Só faltou pedir insalubridade. Irmãos, nós precisamos de um despertamento na liderança, de um toque, tá certo? De uma, como diz Paulo lá, uma guilhoada, para acordar, para a vida ministerial, para o que está acontecendo no mundo, para as oportunidades que Deus tem nos dado. E eu digo aqui para a igreja presbiteriana, se nós não corrermos para evangelizar os nossos filhos, a nova geração, a igreja presbiteriana do Brasil vai morrer. Vai ser uma igreja de velhos. Tem que se rever isso. Tem que se rever. Esse modelo que está aí não funciona. As igrejas têm que ter intencionalidade, têm que ter projeto. Igreja local, igreja local, igreja local. Nós temos, como pastores, de estar preocupados com isso. Mas veja no texto, que ele tocando no lado de Pedro, despertou. Já foi despertando e dizendo, levanta-te depressa. Irmãos, eu acho maravilhoso isso aqui. Porque Deus tem pressa. O anjo de Deus tem pressa. Mas tem crente e tem líder que não está o quê? Com pressa nenhuma. E eu que sou baiano, morte súbita na Bahia é uma semana. Ninguém está com pressa. As almas estão indo para o inferno, o mundo está se acabando, está tudo se destruindo, os valores, e o cara está tranquilo. Parece que ele não está no meio da guerra espiritual, parece que ele não está no mundo tenebroso, parece que nós não estamos vivendo uma batalha, nós estamos aqui, parece num campo de golfe, nós estamos aqui passeando. Outro dia um irmão falou comigo, pastor, irmão, você trabalha demais, você inventa muita coisa, não sei o quê. Falei, rapaz, isso é porque é transtorno mental, isso aí é... Aí eu disse, o que é que você faz aqui? Não, eu sou aqui do interior, eu tenho uns presbíteros aqui, tem um barco, tem um rancho. Aí quinta-feira a gente vai para lá, volta no domingo cedo. Falei, mas rapaz, não tem uma vigília na sexta, não tem visitação. Não, a gente, nada de pressa. Está tudo bem. Está tudo bem. Irmãos, nós precisamos que Deus derrame sobre os nossos líderes um espírito de quê? De pressa. De pressa. Eu fico pensando, quando eu vejo Paulo, abra a sua Bíblia lá, em 1 Coríntios capítulo 9. Paulo fala da sua liberdade, dos seus direitos, mas ele diz uma coisa muito linda aqui no versículo 19.
1 Coríntios 9,19, que ele diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o quê? O maior número possível. Eu quero ganhar o maior número possível de pessoas para Jesus. Então, menos reunião, menos Facebook, menos grupo de pastor presbiteriano, grupo de não sei o quê, grupo disso, grupo daquilo. Sai desses grupos desgraçados, vá trabalhar. Eu acho que esse negócio de sinagoga de Satanás hoje são esses grupos da internet. Que fica falando mal dos outros. Aliás, fica falando mal de quem trabalha. Falando mal de quem trabalha. Criticando os pastores, criticando aqueles que estão fazendo a obra de Deus. E uma das coisas, meus amados irmãos, que eu vejo, a soberba nossa, eu falo como presbiteriano, é que nós achamos que ninguém tem nada para ensinar para a gente. Nós sabemos tudo. Nós sabemos tudo. Nós somos os bons. Não existe humildade. Não existe o Espírito de Cristo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, assumiu a forma de servo, e na forma de servo foi obediente até morte, morte de cruz. Nós precisamos que os nossos líderes sejam o quê? Despertados. Despertados. Mas veja que quando a igreja ora, as cadeias, veja aí, diz o texto do capítulo 12, que as cadeias caíram-lhe das mãos. Irmãos, eu vi nos Estados Unidos, eu não quero falar aqui do Brasil, mas eu vi uma estatística, tem um instituto lá, que trabalha com pastores, a quantidade de pastores viciados em pornografia, viciados em bebida, em jogo. Pastores que estão com a vida e com áreas da sua vida completamente amarrados, algemados. E quando vem o avivamento, vem libertação. Quando a igreja ora, as cadeias se quebram. Se quebram. Lembra do terremoto lá em Filipos? Diz que todas as portas se abriram e todas as cadeias se quebraram. Deus traz libertação quando a igreja ora pelos seus líderes. Diz o texto aqui, que o anjo, versículo 8, cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue. Eu acho isso interessante, porque quando Deus, Ele quer nos tirar de uma prisão, Ele manda a sua presença, o seu anjo, e nós temos que fazer absolutamente o que Ele está, o quê? Mandando. Segue-me. E lá vai Pedro. Seguindo. Diz o texto, no versículo 9, que então saindo seguia, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes o que? Uma visão. Irmãos, tem coisas que a gente experimenta de Deus que parece que não é verdade, não. Mas é verdade, tá? É verdade. A igreja também orou. Quando Pedro chega vivo lá, e diz, não acredito não. É o anjo de Pedro. Olha que teologia errada. Mas Pedro então entra e diz, sou eu mesmo. Irmãos, quando a igreja ora, Deus faz coisas que até aqueles que oram não acreditam. É como o pai de Zacarias, pai de João Batista, passou 30 anos orando para que Isabel engravidasse. No dia que Gabriel vem e diz, a tua oração foi respondida, ele diz, eu não acredito. Aí Deus diz assim, vai ficar mudo,
até o menino nascer. E no dia que nascer, você escreve o nome na tabuazinha, vai se chamar João Batista. Irmãos, o cristianismo, como disse C.S. Lewis, é a religião dos milagres. Se você tira os milagres do cristianismo, você mata o cristianismo. Vocês sabem disso? Rudolf Bultmann, uma vez, século XIX, disse que ele ia fazer a desmitologização do texto bíblico, ia tirar tudo aquilo que ele achava que era mito. Se você for fazer isso, você tem que rasgar a Bíblia, porque a Bíblia começa com um milagre. E disse Deus, haja luz, e tudo foi criado pelo poder da sua palavra. Tudo. A criação, a encarnação de Cristo, a redenção, a ressurreição, tudo. Todos os fatos do Evangelho são miraculosos. São fatos históricos, mas são fatos miraculosos. Irmãos, quando a igreja ora por sua liderança, diz o texto sagrado, depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu o quê? Automaticamente. Então, portão automático é negócio de Deus. Abre o quê? Automaticamente. Não é coisa recente, não. Deus abre portas. Você está vivendo numa igreja lá, Deus vai mandar um avivamento lá, Deus vai abrir tanta porta para você. Você que é pastor, você vai ver Deus abrindo portas. E a primeira porta que Ele abre é a porta dos céus, né? Eu digo, Senhor, não precisa nem abrir a porta do céu, que já é Jesus. Abra a janela do céu e derrame sobre nós bênçãos sem medidas. Irmãos, a igreja venceu a perseguição, recebeu o livramento de Deus por conta da oração. Não foi a oração que fez, mas foi a oração que levou Deus a fazer. E Deus não faz o serviço incompleto, Ele faz o serviço completo, o serviço limpo e o sujo. Qual é o serviço sujo que Ele vai fazer? Ele manda o anjo matar Herodes. Veja lá, no final do capítulo 12, versículo 21, em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava, é a voz de um Deus e não de homem. Versículo 23, no mesmo instante, um anjo do Senhor, eu não sei se foi o mesmo, deve ter sido, ele nem voltou para o céu, já foi direto lá para... Um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, o quê? Expirou. Aí veja o versículo 24, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, porque ninguém pode deter o avanço do reino de Deus. Se nós orarmos, irmãos, como nós estamos querendo, se Deus se agradar de nós, se nós começarmos, eu desafio você a chegar na sua igreja, começar culto de oração, avivamento. Põe homem para orar, mulher para orar, criança para orar, jovem para orar, vigília, nós temos que orar, para que Deus mande um avivamento. E principalmente, à luz desse texto, com foco na nossa liderança. Amém?